Então, bom dia de novo. Hoje a mesa é sobre relações sociais e questões para curricularização. Nosso tema da jornada é Psicologia frente às violências. E aí, já que estamos nos propondo a uma roda de conversa, quem sabe nossa primeira pergunta poderia ser por que a gente trouxe questões para curricularização numa palestra sobre violências, né, num congresso de psicologia social. A professora Lia Schuckmann, que está aqui hoje nos acompanhando, doutora em psicologia pela USP, psicologia social, mestre e psicóloga pela UFSC e docente do programa de pós-graduação em psicologia social pela UFSC também, né? A pesquisa em relações sociais e branquitude. Sugiro acompanharem a produção intelectual dela, é incrível, né? E fala de um Brasil de todos. Então, vou passar a palavra para que ela se apresente também. Acho que essa formalidade é um pouco constrangedora, assim, né? Enfim. Obrigada por ter aceito, professora Eli, ter vindo, né? Mesmo um pouco enferma. A gente fica muito feliz e agradece em nome da comissão. Bom dia a todas, todos e todos. Eu agradeço o convite da Maria Eduarda. Mesmo quando eu estou super cansada, assim, eu fico pensando que a formação, né, a formação de alunos e a formação, né, de psicólogos comprometidos com as relações sociais é o ponto que eu sempre batalhei dentro da psicologia, já me apresentando, então eu faço questão de estar presente, né? Uma psicologia engajada, né? Uma psicologia que pense as relações raciais e principalmente pense quem é o sujeito do nosso país, né? E as problemáticas do nosso país. Então, eu tenho aí estudando psicologia e relações raciais, acho que deve fazer uns 15 ou 20 anos, faz um tempo. Minha primeira bolsa de iniciação científica já era sobre relações raciais, preconceito. Nem era na psicologia, era na educação, porque eu não achava na psicologia. Dentro da minha trajetória, eu fiz mestrado e doutorado com orientadores que não trabalhavam com o tema. Naquela época, e não faz tanto tempo, não existia a categoria Psicologia e Relações Raciais, era muito pouco. E, de fato, eu fico feliz porque eu vejo que tem mudado muito. Precisa de muita coisa ainda, mas tem mudado muito dentro, né, dessa trajetória. Assim, eu lembro que logo que eu comecei a fazer o doutorado, gente, eu não tenho 90 anos, né? Logo que eu comecei a fazer doutorado, eu botei branquitude no Google e saiu cinco coisas. Hoje, se você coloca, né, são várias, né, anotações e várias coisas e vários pesquisadores. Enfim, então a gente vê que tem aí uma mudança, mesmo psicologia e relações raciais. Eu lembro que eu consegui fazer um estado da arte, que é fazer essa pesquisa, né, para ver quem estava pesquisando o tema, com todas as teses e dissertações de psicologia e relações raciais, quando eu estava fazendo doutorado, e não passava de 20. E hoje a gente vê que tem muitos outros trabalhos. Então, eu fico feliz. E aí, já entrando, né, nesse tema da curricularização e da formação, a gente tem uma disciplina aqui na UFSC, de Psicologia e Relações Raciais, que é obrigatória. E vale pensar que essa foi uma conquista dos alunos negros. Na época, eu lembro que nessa época eu fazia doutorado, faz tempo, na USP, e um dos alunos pediu para eu ajudar a escrever a carta, fundamentando, teoricamente, o pedido, né, da disciplina de Psicologia e Relações Raciais. E, bom, eu tenho essa carta até hoje, né, e sempre fico falando para os alunos que, quando precisarem, eu posso enviar, pode adaptar, porque é um curso de psicologia, né, que não tem a disciplina de Psicologia e Relações Raciais, ele está ferindo a lei 10.639. Porque a lei 10.639 é uma lei para todos os cursos. Não sei se vocês conhecem a lei 10.639, vocês já falaram aqui um pouco. É uma lei que estabelece... Aí depois ela mudou para 11.000. Esqueci o número, não estava aqui na minha cabeça direto. 645, 2008. Isso. Que garante, né, o estudo da construção desse país através da população negra, né, o estudo da população, história da África, população afrodescendente e também indígena,
nos currículos de todos os ambientes educacionais. Isso não é só para a escola pública de ensino básico e fundamental, né? E muito do que tem se falado e muito do que muitos dos cursos de psicologia, para não implementar, né, isso como uma disciplina obrigatória, tem se falado que esse é um tema transversal. De fato, é um tema transversal. Ele deveria atravessar, né, transversalmente, se a gente for pensar, né, psicopatologia, desenvolvimento, e aí depois posso falar psicologia escolar, psicologia, né, do trabalho, todos esses grandes temas, esse tema atravessa. E eu vou fundamentar aqui por que ele atravessa, né? Então, ele obviamente teria que ser transversal, mas ele não é. Então, as mesmas pessoas que falam e dizem, né, esse tema é transversal, não precisa de uma disciplina específica, elas também não atravessam dentro do currículo delas, em geral, nas formações de psicologia no Brasil, esse tema, né, pensando a população brasileira. Agora, por que a gente fundamenta, e isso talvez seja o mais importante, né, para ser fundamentado, que esse é um tema transversal? E que esse é um tema que deve estar em todos, né, em todos os campos, né, da atuação do psicólogo. Se a gente pensar, né, que o racismo é estrutural, o que significa dizer que o racismo é estrutural? Significa dizer que ele estruturou, né, e continua sendo estruturante, né, desse país. Quando a gente pensa numa estrutura, e aí eu gosto sempre de imaginar uma estrutura arquitetônica mesmo, uma casa, né? Esse exemplo que me ouve falar sempre dou. A gente pensa assim, o que fundamenta uma estrutura? Uma casa, por exemplo, é aquela, né, viga que coloca bem no começo da construção da casa, né? Para não cair, né? Aquelas vigas que depois vão virar parede em geral, né? Ou aqueles pilares, né? E a fundação. Se a gente tirar as vigas que depois viram as paredes e tal, a casa cai. Se a gente tirar o computador, a mesa, etc. e tal, a casa não cai, certo? Se a gente diz que o racismo é estrutural, a gente diz que ele, né, foi essa viga na qual o país se construiu. O que quer dizer que é uma viga na qual o país se construiu? Também quer dizer que as estruturas de classe na qual nós estamos inseridas também foram estruturadas a partir do racismo. E aí por quê? A gente tem no Brasil, na história do Brasil, de cada 10 anos, 7 anos de escravidão. São 7 anos de escravidão de cada 10 anos, né? Então, pensa que a gente tem mais tempo de regime escravocrata do que a gente tem hoje em dia de, república, democracia, não democracia, golpe, enfim, tudo isso que a gente vem vivendo no Brasil. Mas o fato é que a gente tem menos tempo daquilo que é pensado, né, na república do que de regime escravocrata. Quando houve a abolição, a gente, né, inicia esse processo, né, de república no pós-abolição, e esse processo é o que vai fazer que esse pilar, que é a sociedade de classes, que a gente está inserido hoje, seja construída através daquilo que vem antes, que é a escravidão. Então, vamos pensar como é que isso tem a ver com a gente, ainda mais aqui no sul do Brasil, né? A gente tem aí, né, durante esses 350 anos, né, de escravidão, mais, 5 milhões de africanos que descem no país, Brasil. 5 milhões. Ou seja, que embarcam no país, tirando todas as pessoas que foram mortas, assassinadas, né, a gente pode chamar de assassinadas, né, nesse caminho, nesses navios. A gente tem mais de 17 mil viagens de navios que trazem, né, a população africana que se torna, nessa passagem, né, sujeitos que se tornaram mercadoria, né, para o Brasil. O Brasil enriquece nesse tempo, a gente tem o ciclo do café, ciclo do açúcar, ciclo do etc e tal, pelo trabalho da população
africana, mas muito mais do que pelo trabalho da população africana, pela venda da população africana. Uma pessoa escravizada era mais caro, uma pessoa que vendia pessoas escravizadas, que na verdade se tornaram mercadoria, era mais caro, né, do que qualquer outra mercadoria. Vocês imaginam que os sujeitos se tornaram mercadoria, né? Pessoas se tornaram mercadoria na maior tempo da nossa história de país. A gente não pode pensar a escravidão como a gente... quem aqui lembra da infância, né? A gente condensa a infância, não tem uma coisa de condensar, sei lá, 10 anos em algumas memórias, assim, tipo, de um tempo. A gente tem feito isso com a história do Brasil. A gente fala que teve a escravidão, como se fosse tudo condensado, esses 300, 400 anos, né? Numa coisa única, sem contar a história. Por que é importante contar essa história? Porque essa história produziu a cultura brasileira. A cultura, né? Por exemplo, o fato que a gente tem numa loja de sapatos uma pessoa ajoelhada para amarrar o sapato de outro botando no pé tem a ver com a cultura do escravocrata. O fato que a gente tem nas construções de prédios na beira-mar, em Florianópolis, ou etc e tal, quarto de empregada, tem a ver... Bom, veja se em país que não teve escravidão tem quarto de empregada. Não existe isso. Não existe uma pessoa que a vida dela é dedicada a servir ao outro. Existem pessoas que trabalham para o outro, mas não que a vida é servir o outro. Que é como... nós somos o país com mais empregadas domésticas do mundo, no Brasil. O número de empregadas domésticas. Isso tem a ver com a escravidão. Então, a gente não consegue nem compreender a cultura na qual nós estamos, e a cultura estabelece também a produção de subjetividade. Por que eu estou falando isso? Eu não sou da história, sou psicóloga. Mas a produção de subjetividade está aí. Então, a gente tem aí nesse pós-abolição 5 milhões de... Né, a gente tem assim, os descendentes de 5 milhões de africanos que estavam aqui. Parece que o número nessa época é 4 milhões de africanos, descendentes de africanos, ou um pouco mais no pós-abolição, e 750 mil descendentes de portugueses. E isso foram 400 anos, 350 anos, já estou me perdendo aqui nos anos, mas aí, nesse momento histórico, é um momento que muitos dos avós de vocês, estou vendo o sobrenome aqui, muito sobrenome europeu, né? Muitos dos avós ou bisavós, ou o meu, chegaram no Brasil. Por quê? Né? Começa no pós-abolição até 1920, uma imigração para embranquecer a nação. A gente tem aí, né, a raiz daquilo que é o que estruturou o pós-abolição de forma que se torna um país com racismo estrutural. Isso que eu falei que eu queria uma conversa, né, Maria Eduarda? Já estou aqui dando palestra. Enfim, gente, quando quiserem me corta. O que a gente, né, faz assim? A gente forma o racismo estrutural no país, né, a partir desse momento no pós-abolição. O que acontece? Começa a chegar os imigrantes para embranquecer a nação, porque é nesse momento que o racismo científico, não sei se vocês já estudaram racismo científico, mas a ideia de que os seres humanos, em sua diversidade, compunham raças, né? É isso, o racismo científico. Então, primeiro, precisa acreditar que há raça, né? Para ter o racismo científico. Depois que precisa acreditar que há raças, precisa dizer que a raça das pessoas determinam o quê? A civilização que elas vão construir. Certo? Então, há raças. Essas raças determinariam como são os sujeitos, porque dizer que a raça significa dizer que um fenótipo vai ter uma continuidade moral, intelectual e estético, e que isso produz a civilização. Esse racismo científico entra no Brasil, o país começa a precisar competir com a industrialização, tem essa revolução industrial na Inglaterra, né? O mundo começa globalizado, começa a ter uma competição industrializada, o Brasil precisa começar a se industrializar, e aí o Brasil era visto como um país muito atrasado, um país de escravidão. Então, o que é a solução? João Batista, Oliveira Viana, né? O que eles propõem como solução? Embranquecer a nação. Sabe aquele papo que vocês vieram, né? Que nós viemos parar aqui no sul do Brasil, sudeste do Brasil, os imigrantes para trabalhar?
Então, esse é o papo que a gente ouviu. Na verdade, nós viemos parar no Brasil para embranquecer essa nação. Porque tinha aí 4 milhões de pessoas no pós-abolição, desempregadas, que sabiam trabalhar nesse país melhor do que qualquer outra população, porque tinham trabalhado na terra, sabiam o clima, sabiam o tema, né? Tinham feito esse país até então, tinham construído todo esse país até então, não tinha uma, né? Até não tem uma igreja, não tem uma casa que não foi construída pela população negra até então. Essa população é jogada à própria sorte, começa a entrar os imigrantes aqui, e os imigrantes têm uma facilidade para comprar terra. A gente ouve o quê? O tema, que é o seguinte: essas pessoas chegaram muito pobres e tiveram que trabalhar muito, e arar a terra, etc. E tal. É verdade? É. Só que o trabalho da população branca gerou riqueza para a própria população branca. Enquanto o trabalho da população negra também gerou riqueza para a própria população branca. Então, aquele avô que chegou aqui, bisavô, com 8 anos, e começou a trabalhar, quando ele morre, ele conseguiu deixar o quê? Uma terrinha. E uma pobreza com terra é muito diferente de uma pobreza sem terra, que é para onde é jogado. Bom, o filho herda, ele só precisa trabalhar com 16. O neto consegue fazer faculdade sem ter que trabalhar. Por quê? Oportunidades é dado. Só existe oportunidade gerado, né, com a transmissão de herança de uma geração em outra geração. É a transmissão de riqueza entre uma geração e outra geração. É assim que se cria oportunidade, que meu filho faz inglês, faz intercâmbio, que não sei o quê. Por quê? Porque tem uma transferência de riqueza entre geração e geração. A população africana está no Brasil há 17 gerações trabalhando, certo? Ou mais de 17, 18 gerações trabalhando. É o trabalho que enriquece? Vamos pensar a categoria trabalho não pelo Marx, pela física. O que é trabalho? É investimento de caloria do sujeito, né? Um objeto, ou para transformar alguma coisa. Imagina a quantidade de caloria investida da população africana nesse país para transformar o país, sei lá, para construir, etc. E tal. Não é o trabalho. O que acontece no pós-abolição? O desejado para esse país era o branco. A brancura da pele se torna uma posse. Assim como o carro é uma posse, uma casa é uma posse, a terra é uma posse, a própria brancura da pele se torna uma posse. E é aí que a gente entra naquilo que é pensar a produção de subjetividade, né? Por que a gente vai incorporar a categoria raça para entender a estrutura de classes e a gente, né, não vai deixar de incorporar o fator simbólico da brancura? Porque a brancura... Imaginem uma cena, e vocês vão conseguir imaginar, uma pessoa negra e uma pessoa branca na periferia. Essas duas pessoas estão indo procurar empregos, certo? Elas têm dificuldade para quê? Imprimir um currículo, colocar, né, coisas no currículo, porque teve pouca oportunidades, então não tem coisa. Se ter uma roupa que né, precisa estar, o dinheiro para o ônibus, para estar duas pessoas pobres, né? O dinheiro para o ônibus. Quando elas chegam nesse shopping, sei lá, 2 rapazes, para procurar um emprego, vamos supor que eles conseguiram superar essas barreiras, né? O currículo, o dinheiro para o ônibus, etc. E tal. Quando eles chegam, a quem o olhar de que essa pessoa não é confiável, essa pessoa não sei se vai produzir bem, essa pessoa, né, etc. A quem o olhar de desumanização recai? Então, é esse fator simbólico que difere, mesmo na extrema pobreza, né, aquilo que é a brancura como uma posse simbólica. Ou seja, é uma posse na qual essa pessoa, né, ela é representada como o ideal de humano. Por que eu estou falando tudo isso? Né? Porque o ideal de humano se torna o sujeito branco, a qual deve ser alcançado. O que isso vai recair na psicologia? Que a gente tem trabalhado com um sujeito universal na psicologia, sujeito, né? Que é sempre esse padrão branco.
O que é a branquitude, né? Então, por que é o racismo estrutural? Então, o racismo estrutural, se a gente fosse voltando para responder, se tudo em sua normalidade, o resultado vai ser racista. Ele não é a exceção, ele é a racionalidade, ele é a forma em que a estrutura se reproduz na sociedade. Isso significa dizer que o racismo é estrutural. Então, o que quer dizer que se tudo acontecer em sua normalidade, o resultado vai ser racista? Significa dizer que se a gente abrir uma seleção para professores na universidade tal, federal, e tiver um concurso, o resultado é que os brancos vão entrar, e vai entrar branco. Se a gente, olha só, o caso do exemplo, eu não vou falar muito de saúde, que vai ter hoje à noite, mas da vacina, né? Qual é a população que tem morrido mais no Brasil? Indígenas e negros com Covid, tá? Os dados apontam que os chavantes, se a gente traduzisse porcentualmente, né, o que os chavantes, né, no Mato Grosso morreram no Covid, a população brasileira, porcentualmente, para a população brasileira, a gente teria morrido em 7 milhões de pessoas. Ou seja, para aquela população dos chavantes do Mato Grosso, morrer 50 pessoas significaria 7 milhões para a população brasileira. Significa dizer que a população que tem morrido em sua maior porcentagem são os indígenas e os negros, né? Por quê? Porque essas pessoas têm mais comorbidades. Tem mais comorbidades por quê? Porque tem menos diagnóstico e menos prevenção. Não tem nada que é genético na raça, gente. Nada, absolutamente. Essas pessoas são as que mais estão na linha de frente, na caixa do supermercado, caixa da farmácia, trabalhando de motoboy para entrega, para quem está em casa. Ou seja, eles estão mais propícios, né, e mais correndo risco. As pessoas moram em casas menores, os territórios são menores, elas têm menos chances de distanciamento, pegam um ônibus e não vão de carro, enfim, tudo isso. Quando a gente chega e pensa na vacina, os dados mostram que 75% das pessoas que têm tomado mais vacina são os brancos. Como é que isso acontece? A resposta é o racismo estrutural. Dizer que a resposta é o racismo estrutural não nos diz nada, é só uma resposta. Dizer que é o racismo estrutural. Mas ela diz de várias barreiras ou várias questões, né, que foram estruturadas na sociedade que chegam nessa resposta. No caso da vacina, qual que é, por exemplo? O fato de que a população negra morre mais cedo que a população branca. A gente vacinou primeiro os idosos, certo? Se a gente vacinou primeiro os idosos e a gente está numa sociedade em que a expectativa de vida dos brancos é de 15 a 20 anos, às vezes, depende do território, às vezes 10 anos, a mais do que a da população negra, né? A gente vacina primeiro os idosos, a gente vacinou primeiro os brancos, em sua grande maioria na população. Depois, os territórios dos postos de saúde também eram territórios mais centrais, nas grandes cidades, tipo São Paulo, Rio, etc. e tal. As informações também sobre a vacina chegavam mais, né, porque não está excluído digitalmente, não está excluído pela televisão, ou seja, toda uma estrutura que vai beneficiando. Bom, depois disso, a gente vacinou quem na sociedade brasileira? Profissionais do quê? Da saúde. Que profissionais da saúde? Quem trabalha na limpeza do hospital? Não. Todos aqueles que tinham diploma superior. Então, o psicólogo está atendendo de casa, tomou vacina, etc. e tal, mas a gente está falando de uma população que é a sua maioria branca. Então, o resultado, só tem uma doença que atinge mais os brancos do que os negros e os indígenas no Brasil. Você sabe qual é? Que doença é? Alguém sabe? Eu suponho que seja alguma doença mental. Demência, porque é preciso envelhecer para ficar demente. Então, a gente está dizendo, né, que o racismo estrutural, ele é aquilo que define, né, também as desigualdades.
É muita má-fé falar que as relações raciais é uma pauta identitária. Ela não é uma pauta identitária, ela pode vir a ser. Quando a gente está falando de relações raciais na psicologia, a gente está falando de uma pauta que produz desigualdades. Né? E se ela produz desigualdades, ela também produz o quê? Subjetividade. Certo? Como é que a pauta racial produz subjetividade? Se a gente for pensar a psicologia social, vocês estão, tem muita gente da 10ª fase, já aprendeu né, como é que o sujeito se produz e se constitui no mundo. Ele, né, subjetiva, ou depende da qual é a linha teórica, ele vai subjetivar para o existencialismo, ele vai introjetar para a psicanálise, ele vai se apropriar para a psicologia sociohistórica, né? Depende de qual. O behaviorismo ele vai aprender ao mundo na qual ele está, certo? Agora, um mundo que os significados positivos estão atribuídos à ideia de competência, de inteligência, de beleza, de civilização, ao branco. E que, né, a ideia de atraso, a ideia de primitivo, a ideia de agressivo, de criminoso, está associada à população negra, como que isso produz subjetividade no sujeito? Produz subjetividade o tempo todo. Agora, o que a gente ouve e tem ouvido várias vezes, né? Sei lá, uma vez eu fui falar num lugar de psicanálise e alguém virou para mim e falou assim: pô, mas a gente só fala de raça se o sujeito trouxer, não é o psicólogo clínico que vai falar de raça. Tudo bem, tá tudo certo se o sujeito trouxer. Agora, as pessoas não param de trazer esse tema, só que as pessoas, né, formadas em psicologia com um olhar eurocêntrico não escutam. Né? Porque tem uma coisa que é falar e tem outra coisa que é escutar. As pessoas não falam de raça e isso é racismo. Elas falam de raça. Desde pequena me sinto inapropriada nos lugares que eu vou. Eu sinto que não estou sendo ouvida. Ou ela chega, hoje eu fui trabalhar, meu cabelo estava muito ajeitado, eu fiquei me sentindo mal. É isso que a pessoa vai falar na clínica. Ela vai falar, o meu cabelo, eu não me sinto adequada por causa do racismo. Isso aí não é assim que ela vai falar de raça. Né? As pessoas falam de raça tem toda metáfora no Brasil. Minha primeira paciente que eu atendia, logo que eu me formei, é uma mulher branca. E ela falava de raça. Falar de raça não é só para os negros, tá? Por que ela falava de raça? Ela tinha se separado do marido. E ela falava que o marido dela tinha trocado ela por uma empregadita. Você quer? Ah, é aquela empregadita, aquela empregadita. E eu estava ouvindo aqui, né? Até que uma hora eu falei assim, mas por que você chama essa pessoa de empregadita? Ela trabalhava na casa de vocês, né? Eu perguntei. Aí ela, não, é porque ela é assim, morena. E ela não conseguia se conformar que ela tinha sido trocada por uma mulher negra, né? Isso é falar de raça, de um lugar de se sentir superior, né? Dessa superioridade que ela vai se estruturando a partir de uma branquitude construída historicamente, né? Com um lugar, toda essa branquitude que é esse lugar, né? Ele é construído historicamente como um lugar de superioridade. Então, se é preciso ter bonecas negras para as pessoas negras, né, na escola se sentirem representadas, também é preciso para os brancos saírem do centro do mundo. Se é preciso ter relações raciais na psicologia para, né, os alunos negros, né, e para que as pessoas se formem em psicologia sabendo, né, o que são as relações raciais, também é preciso para os alunos brancos sabendo como isso também estrutura, né, a sociedade dele. Enfim, eu vou abrir aqui para perguntas, né? Porque senão eu fico fazendo palestra mesmo. E qualquer coisa eu volto a falar aqui. Mas a ideia é que, né, uma psicologia que não paute relações raciais não fala da população brasileira. Essa população inteira é construída através de significados positivos para o branco, significados negativos para o negro. Uma separação física
né, nos territórios, material, porque os brancos vivem, né, no IDH quase como o da França, no Brasil, e os negros como o do Haiti. Então, é separado materialmente, subjetivamente, territorialmente. Os brancos têm mais acesso a todos os direitos, que é saneamento básico, saúde, educação, tudo isso, né? E aí as pessoas perguntam, mas isso é raça ou é classe? Essa é uma pergunta besta no Brasil. Por quê? Não é nem raça, nem classe. Os dois, um informa o outro. A sociedade de classes no Brasil foi constituída através da categoria escravidão e raça, né? Então, se você quiser adaptar o método marxista ou o Marx para o Brasil e não incorporar a categoria raça, você nem marxista é. Errou no método, porque o método é sócio-histórico e você precisa entender as categorias locais, né? Ele pode não ser usado na Europa, porque isso não era na Europa. Mas no Brasil, a categoria local de produção de desigualdade foi, né, anos de regime escravocrata, e a sociedade de classe se forma a partir daí. Enfim, vamos lá, vou abrir para perguntas. Uau! Eu nunca tinha ouvido, se a professora quisesse ficar falando, eu estava aqui ouvindo. A gente tem alguns comentários no chat e antes de fazer a pergunta que a Giovana mandou, eu queria convidar o Guilherme para abrir o microfone e falar os desconfortos, né, do que ele está escutando, assim, não ficar jogando comentário alheio no chat não faz muito sentido. Não, eu acho que faz muito sentido. Eu acho que a gente está usando da nossa liberdade de expressão, né? Eu não estava no momento de falar, eu estava falando em particular, no momento em que me fosse aberta a oportunidade, eu falaria. E desculpa se eu, de alguma maneira... Bom dia aí, Guilherme. Ô, Marcelo, beleza, cara? Mas então, vamos conversar. Nós estamos tendo agora em Criciúma uma experiência muito interessante em termos de racismo, e racismo duplo. Por quê? Porque nós estamos recebendo muitos imigrantes do Congo, do Haiti, mais alguns países. Eu conversei com alguns que falavam inglês, que era de países de origem britânica lá. E muito bem tratou a professora da questão de como vinha o pai, imigrante lá atrás, ele trabalhava na roça, e passava uma herança para o filho, e os brancos foram constituindo um capital que hoje lhes dá mais oportunidades de estudar lá fora, de estudar línguas, de fazer um curso superior, coisa que eu não vou entrar nesse, não vou aprofundar. Mas a experiência muito interessante que nós estamos tendo é ver qual será o comportamento desses nossos imigrantes do Haiti e do Congo em termos de produzirem para si mesmos uma oportunidade individual. Será que o nosso racismo será tão forte que nós destruiremos a oportunidade dessas pessoas constituírem um capital e se tornarem pessoas que deem oportunidades a seus filhos? Essa é uma pergunta que eu me faço. Isso é uma coisa que nós vamos ver daqui a uns 20 anos, pelo menos. Daqui a uns 40, a coisa vai ficar mais clara. Então, eu aprecio muito o que a professora falou a respeito de identificar no discurso das pessoas um racismo implícito. Ver aquela situação da mulher traída ali. Ela pegou e acusou o quê? Que a pessoa não era branca. E ainda deu um apelido de empregadinha, quer dizer, foi duplamente preconceituosa. Mas a situação de uma pessoa traída também é bem complicado, né? Porque a pessoa vai acabar achando tudo que ela não é, né? Eu sei, é triste, mas é triste. Guilherme, você tem alguma pergunta ou você queria fazer esse comentário? Só para mim. A pergunta que eu faço é, professora, como nós tratamos, nós como futuros psicólogos, como trataremos com o paciente a questão do racismo? Será nós aumentando esse assunto e colocando isso como uma questão central na vida dela? Ou a gente achar outra maneira? Eu não sei, professor, essa é a minha pergunta. Obrigada, Guilherme. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, fazer uma rodada? Tem da Giovana no chat. Professora, pensando nessa história de racialização e o projeto de embranquecimento da nação, como você considera que foi criado o mito da democracia racial na nossa cultura? Bom, vamos lá. Eu acho que tem uma fala no Brasil que tem acontecido por muito tempo, que diz o seguinte: falar muito de raça provoca mais racismo.
Essa é uma fala que tem muita gente que diz isso e vamos pensar sobre ela, né? Falar muito de raça provoca mais racismo? Bom, a gente tem uma sociedade que ela é desigual, né? Então, o que acontece? A raça, e aí, quem faz essa afirmação não entende de onde vem a categoria raça. A raça, ela não é a mãe do racismo. Ela é a filha do racismo. O racismo é o processo de dominação, certo? Quando a gente fala de raça e dominação, a gente está falando de relações de poder. Ou seja, a raça é uma forma de dar significado às relações de poder, porque geneticamente não há nada que prove. Culturalmente também não há nada que prove. Brancos e negros indígenas não são como bananeiras e macieiras, que brancos normalmente dão cultura branca e negros, né, dão cultura negra. Há brancos produzindo cultura negra e há negros produzindo cultura branca. Não há essência nenhuma entre brancos e negros, né? O que tem é uma produção cultural a posteriori, ou seja, não tem nada num corpo físico que vá dizer que ele possa produzir. Agora, a gente tem um processo histórico de dominação, que é o seguinte, né? Como que os africanos chegaram no Brasil? Chegaram via escravidão, certo? Num regime de dominação. Assim como, né, os indígenas foram, né, dizimados e a cultura deles foram vistas como inferior. Então, o que a gente está querendo dizer? Que a gente tem primeiro processo colonial no século XIX, né, e nesse processo colonial há toda uma ideia de construção sobre o outro. Por exemplo, é o outro que precisa de catequização porque não tem a palavra de Jesus. A religião dele é uma religião que não vê Deus, né? Ou seja, havia uma pergunta pela Igreja Católica que era o seguinte: essas pessoas são tão humanas como nós? Certo? Essa é uma pergunta. Então, a gente tem todo um processo de dominação. No século XIX, há uma pergunta no ar, que é o seguinte: como que e quais são as explicações para as desigualdades humanas? Se eu perguntar isso para vocês agora, muitos de vocês vão falar o seguinte: as desigualdades humanas vêm por causa da exploração de um sobre outro, ou outros, né, vão dizer as desigualdades acontecem. Tem todas as explicações, tem as mais estapafúrdias, que é porque onde tem calor as pessoas trabalham menos, onde tem frio as pessoas trabalham mais. Tem várias explicações para as desigualdades, certo? Naquela época, há várias progressistas que vão dizer tem a ver com a exploração, tem a ver com o capitalismo, tem a ver com a necessidade de exploração para o acúmulo de riqueza na mão de poucos. Tem várias explicações. Agora, tem aquelas pessoas que falam os melhores são os que vencem, certo? Tem até hoje, né? Se eu perguntar por que tem desigualdades entre os seres humanos, pode ser que alguém aqui fale porque quem é batalhador, porque quem trabalha mais, né, são os que vencem. A ideia do século XIX, quando surge a ideia de raça, é o seguinte: há desigualdades entre os seres humanos porque somos desiguais geneticamente. É isso que a ideia de raça do século XIX, feita por uma pseudociência, vai falar. Então, ela nasce para justificar o processo de dominação. Ela é a filha do racismo. O racismo é a dominação de um grupo sobre o outro. E a ideia de raça nasce para justificar a dominação a posteriori, para falar, olha, somos desiguais porque há uma desigualdade que há os seres humanos superiores e os seres humanos inferiores. Bom, se a gente retirar a ideia de raça construída do século XIX, a gente tira o processo de dominação? Só tem um jeito de acabar com o racismo. Acabar com a ideia, ou seja, só tem um jeito de acabar com a ideia de raça. Acabando com o racismo. É o processo de dominação, o processo de desigualdade, o fato de que a maioria dos negros estão em lugares de subalternidade e a maioria dos brancos em lugares, né, de status social, que produz a ideia de raça. Não é a raça que produz o racismo. É dialético hoje em dia, obviamente. Mas a origem foi via dominação. Então, se a gente acaba e para de falar de raça, o racismo continua. Se a gente acaba com o racismo, que é a desigualdade, a ideia de raça não faz o menor sentido. A raça que desaparece.
Quer saber como que não faz sentido? Se a gente pegar todos os brancos do Brasil, há alguma coisa cultural que unifica um descendente de português, cristão, com descendente de libanês, tipo Temer, que é branco, né? De religião e tal. Tem culturalmente alguma coisa que unifica eles? Eles são da mesma cultura? Eles são os dois do mesmo continente? Não. Os dois têm uma vantagem estrutural num país racista. Ou seja, né? Essas pessoas, a única coisa que unifica e que faz que exista uma categoria chamada branca é o racismo. Assim como a única coisa que faz com que exista uma categoria chamada negro é o racismo. Os negros são diversos, completamente. Tem o evangélico, tem o candomblessista, tem aquele que é da cultura negra, tem aquele que não é da cultura negra. Eles são diversos, são humanos, tantos como todos os brancos são todos os humanos. Tal. É uma diversidade completa, os seres humanos. A única coisa que vai categorizar os brancos como brancos é o racismo, esse lugar de vantagem, e os negros como negros, o racismo também. Então, só tem um jeito de acabar com a ideia de raça. É matando a desigualdade racial. É aí, né? Então, falar de raça, como é que a gente faz com esse paciente, né? Se a gente não falar de raça, ou com esse paciente, ou com esse cliente, ou nas instituições que a gente trabalha, o racismo não acaba. Essa pessoa não vai continuar, ela vai continuar sentindo que ela está, né, em um lugar de desvantagem, ou que o cabelo dela não é o cabelo apropriado. Eu vou mostrar uma imagem para vocês, né, respondendo já a ideia de embranquecimento, que eu vi no... Onde que eu vi essa imagem? Eu vi essa imagem no Instagram de um amigo meu que fez escola comigo em São Paulo e hoje ele é médico. Ele estava fazendo a propaganda, né, de uma cirurgia que ele faz, que é a rinoceptoplastia. Tá? E ele é um médico cirurgião plástico, que ele faz essas cirurgias, e ele estava fazendo a propaganda no Instagram dele. Tá? Que vocês conseguem ver essa imagem? Sim. Nariz negroide. Ethnic nose sometimes have weak... Bom, enfim, está escrito. O termo nariz negroide é utilizado para descrever um tipo de nariz em que há uma série de características sendo tecido subterrâneo espesso, cartilagem fraca, dorso baixo, asas abertas, nariz... E aí depois ele estava falando que ele faz rinoceptoplastia para nariz negroide. Eu levei um susto com aquilo. Eu falei, gente, mas o que é isso, cara? Que coisa racista. Absurdo, cara. Aí, o que aconteceu? Ele falou, Lia, é o termo técnico. Então, como assim o termo técnico? Se você estiver com sono aqui na palestra, pode entrar lá e ver lá. Ethnic nose é um termo técnico. E existe rinoceptoplastia, pode olhar aí no Google, étnica. Ele não estava falando uma coisa que ele não aprendeu na faculdade. Mas o que isso nos diz sobre a branquitude? Que a ideia de quem tem raça e quem tem etnia é o outro. O nariz branco não é um nariz étnico. O nariz étnico, podem olhar, étnico é o nariz de quem? Sei lá, do negro, indígena, do judeu, né? Na época da Segunda Guerra na Europa. O branco não tem nariz étnico. Se tem algo que caracteriza a branquitude, é a ideia de que quem tem raça é o outro, quem tem etnia é o outro, e que o branco é a ideia de normalidade em qual todos os outros grupos devem alcançar. Ou seja, devem alcançar esse nariz fino, né? Metaforicamente, mas também a ideia de civilização, a ideia de desenvolvimento, a forma de construção de mundo, né? A forma de lidar com a família, essa família pai, mãe, três filhos, a forma de lidar com a sexualidade monogâmica, a forma de lidar com a religião e assim por diante. A branquitude é esse lugar, né, que coloca a Europa como centro. E o que é colocar a Europa como centro? É se eu perguntar para vocês, onde nasceu a filosofia? O que vocês aprenderam na escola? Alguém me responde, o que vocês aprenderam na escola?
Na Grécia, né? Foi isso? Foi. Onde nasceu o teatro? Na Grécia, foi isso? Sim. Agora, o que nasceu na Grécia? A filosofia grega. O que nasceu na Grécia? O teatro grego. A filosofia chinesa nasceu na China. A filosofia tupi-guarani nasceu, né, no Brasil. O teatro, que é uma forma de linguagem corporal, nasceu aonde? Na China, para os chineses, eles têm teatro, no Japão. Agora, na Grécia, nasceu o teatro grego. O problema é o teatro grego se tornar o teatro, e o outro ser chamado teatro negro, teatro chinês. O problema é a história da Europa ser chamada história geral, e a outra ser história africana, história indiana, história do Brasil. Quando a gente fala que é eurocêntrico, a gente está dizendo que o centro, como simbólico e material, está colocado na Europa. Quando a gente diz que algo é eurocêntrico, a gente está dizendo o quê? Que há uma particularidade, ou seja, a filosofia grega é uma filosofia particular, assim como a filosofia chinesa é particular, vocês entendem? A filosofia tupi-guarani não é particular, mas é uma filosofia que é particular, que se pretendeu universal, se colocou como universal, como a filosofia do mundo. É isso que é o problema, que se pauta toda a nossa psicologia. Tem problema a psicologia construída na Europa? Não tem problema. Ela é ótima, maravilhosa, inclusive funciona muito para os europeus, né? Não usar a categoria raça naquele momento histórico que foi produzido, talvez funcione lá. Mas no Brasil não funciona. A gente pode usar esses autores? Pode, mas a gente tem que incorporar as categorias do nosso país. A gente não fica olhando, lendo Freud, pensando que a gente está em Viena do século XIX, certo? Mulheres histéricas de Viena do século XIX. Não, né? A gente incorpora para pensar o que seria agora, etc e tal, enfim, sei lá, whatever. Para quem estuda psicanálise. Agora, a gente também não pode pensar, sei lá, nenhum outro autor sem incorporar categorias brasileiras de desigualdade e de produção de subjetividade. Que é isso que é colocar, né, a questão no centro. E aí, o nosso... cadê? O Guilherme faz uma pergunta que ele fala que vai ver daqui 40 anos, né? Se a mesma construção pode ter sido feita assim. É importante a gente pensar o que essas pessoas podem construir, mas mais importante é quais são as chances de construir num país racista. É muito diferente de construir em um país em que estava pretendendo que os brancos viessem para cá. Pense o que é você ser aquele que o país quer que você venha. Quer que você construa esse país. Ele te ajuda com terras, ele te ajuda com cotas. Tem cotas para estudantes brancos de veterinária. Ou seja, como diz, tem um texto muito bom que fala que os brancos são os cotistas ingratos. Receberam terras, receberam vaga na universidade, tudo isso, e reclamam quando outras pessoas têm oportunidades, nesse sentido, né? Então, a gente precisa ver se a gente... Só é possível calcular se as pessoas têm esse mesmo mérito, se elas têm as mesmas oportunidades. E aí eu vou falar uma das coisas fundamentais para pensar o que é o mito da democracia racial que se foi perguntado ali. O mito da democracia racial é produzido na década de 30 no Brasil, com o intuito de dizer que esse país, brancos e negros têm oportunidades iguais, para produzir uma ideia de democracia. Certo? Aí como é que a gente constrói uma ideia de supremacia branca à brasileira? A gente tem o mito da democracia racial, quer dizer que tem oportunidades iguais, e a gente sabe que não tem. Vocês todos podem fechar os olhos e imaginar esse empregador pegando uma pessoa pobre branca e uma pessoa pobre negra, né, da periferia, e os dois chegando para procurar emprego. Vão tentando imaginar, né, se realmente a oportunidade é igual. Eu vou contar só uma anedota, porque nós, professores universitários, a gente corrige provas.
certo? De mestrado, de doutorado. A gente corrige provas do nosso departamento, mas a gente corrige fora, em concurso e tal. Não vou falar onde, mas eu estava corrigindo uma prova de concurso com vários outros parceiros. No final das contas, vocês devem saber que a gente sabe quem são as pessoas. Por que a gente sabe, mesmo sem nome? Porque os temas que elas trabalham, o que é coisa, ela cita as pessoas que já está, né, obviamente, no currículo, nos artigos que já publicaram, etc, etc e tal, né, no concurso público. Bom, era uma prova escrita, a prova estava cheia de erros de português. Todo mundo que estava ali corrigindo sabia quem era. Era um rapaz muito inteligente, muito bom aluno, branco, cheio de erros de português. Todo mundo foi unânime em dizer que era uma prova de concurso, que a pessoa escreve muito rápido e que aquilo era besteira porque o argumento era muito bom. Bom, nota lá em cima. No outro dia, era uma prova de uma candidata mulher negra. Argumento muito bom, cheio de erro de português. As interpretações sobre o erro de português é: será que ela vai conseguir alcançar? Será que a formação dela é o suficiente? A régua que se passa para brancos e para negros nunca é a mesma. Porque o imaginário, se eu pedir para vocês fecharem os olhos agora e imaginarem, neste momento, uma pessoa para fazer uma cirurgia no coração de vocês, uma cirurgia cardíaca. Quem é essa pessoa? Quantas pessoas imaginaram? Fecha os olhos, uma mulher negra. Isso quer dizer que é estrutural e estruturante. É estrutural porque só põe os homens brancos lá para ser médico, né? E as mulheres brancas. E ela é estruturante do nosso imaginário. Porque a gente, na hora de imaginar uma pessoa, então a gente vai escolher essa pessoa. Isso quer dizer que produz subjetividade, né? Então, a régua não é a mesma. Não existe pensar em mérito quando a régua não é a mesma ou a oportunidade não é a mesma. Então, Guilherme, o tipo de racismo que o haitiano, ou essas pessoas passam no Brasil, não vai fazer com que a gente consiga imaginar se eles têm a mesma capacidade que esses imigrantes que estavam sendo benquistos, que era aquilo que se precisava para o país. Né? Isso nós vamos ver, né, professora? A gente não sabe, né? Daqui 20 anos, 40 Bom, anos... se eles conseguirem, eles são 10 vezes melhor que aquele lá que chegaram. Porque quando o cara consegue o mesmo resultado, ele é 10 vezes melhor, porque ele passou por muito mais barreira. Isso é verdade, professora? Isso é verdade. Mas eu tenho mais uma pergunta, desculpa, eu estou interrompendo alguma pessoa. Mas, professor, deixa eu falar primeiro aí, eu estou na fila, aí depois vamos por ordem, pessoal. Mas é do mesmo assunto. Professora, porque a relação com os japoneses, eu percebo que existe um racismo como se eles fossem melhores que os brancos, inclusive. A professora não percebe isso. Quando chega um japonês, a pessoa diz, pô, esse deve ser uma pessoa de respeito. Ou, ó, isso é uma pessoa muito inteligente. Ok, eu vou responder isso para você. Fala, Marcelo. Professora, não, é uma reflexão que eu tenho aqui, que eu lembro que eu tive uma aula, porque eu sou novo, né, na faculdade, entrei no segundo semestre, mas sou calouro. Aí eu tive uma aula das fases cognitivas do Piaget, né, e aí, pensando na desigualdade nisso, eu fiz uma relação das fases do desenvolvimento cognitivo, né, onde ele só se consegue passar as etapas para ter um bom desenvolvimento cognitivo adequado com desenvolvimento biológico, né? Tem que ter um desenvolvimento biológico. Aí eu fiquei pensando, o desenvolvimento biológico, ele se dá por uma boa alimentação, ok? Uma boa nutrição, ok? Uma forma de vida adequada, certo? E aí eu fiquei pensando, poxa, a desigualdade, ela já vem lá nas fases iniciais, tu já tem uma desvantagem, as pessoas já têm uma desvantagem, porque se a pessoa, se o indivíduo vive num ambiente de miséria, que não tem uma boa alimentação, não tem uma alimentação adequada, né? Sabemos que os negros são, a parte mais pobre são os negros, certo? A desigualdade já começa aí, né? Tipo,
Começa desde o início, o desenvolvimento infantil, e desde cedo as oportunidades já são castradas, né? Eu fiquei pensando, poxa, aí já é a maior prova, né? Piaget já prova aí que desde cedo já tem uma castração, já tem uma desvantagem, né? Uma desvantagem, é só uma reflexão em cima disso, que existe sim as desvantagens, existe a desigualdade, e que pode ser provada de várias formas, né? Isso é só uma reflexão em cima de uma aula que eu tive, né? Só para deixar claro isso, um pensamento meu sobre isso. E sobre o modelo... E sobre o modelo europeu, né? Por que o ser humano tem essa coisa de tem que criar um modelo, né? E padronizar para o mundo, né? Tipo, eu fico pensando também no folclore, né? Tipo, tem o dia do Halloween, mas não tem o dia do Saci, sabe? Tem umas coisas assim também. Era isso que eu queria me expressar. Marcelo, eu trouxe essa foto aqui, vocês estão vendo? Essa foto viralizou, né? Ela é uma foto do quê? Das americanas que estavam jogando basquete e das mulheres de El Salvador. Muitas das mulheres de El Salvador são descendentes de indígenas, são indígenas, mas muitas são também descendentes de africanas. Olha o tamanho de uma e o tamanho das outras. Claro, cara. Isso não tem a ver com genética. Claro que não. Isso tem a ver, se você for ver, por que os negros americanos são muito mais altos que os negros brasileiros? A nutrição. Eles são da mesma população, tem a ver com nutrição. A nutrição, logo na infância e depois na vida toda, produz, obviamente, não só a capacidade de aprendizagem, mas toda a outra capacidade física. Então, a desnutrição na qual o país, Brasil, passou até a década de 80, 90, e que agora volta a passar, traz consequências seríssimas, obviamente, né? Para essa população, né? Então, só estou conferindo que essa foto, para mim, ela viralizou essa foto na época, né? Para mostrar o que é o investimento econômico, né, e alimentação nessa população que ia jogar e o investimento no outro, né? E, bom, tem mais pessoas aqui na fila. Você quer organizar? Alguém organiza para mim? Porque eu não consigo saber quem está na fila antes, tá? É a Elizabeth agora. Bom dia, eu estou na conta da jornada, me chamo Elizabeth. Professora, eu gostaria de saber, a partir do que você pensa sobre a questão da nomenclatura pardo, e se não, como alguns estudos já apontam que não existe o pardo, estudos antirracistas, óbvio, eu gostaria de saber como que se caracteriza uma pessoa de pele negra clara. Só é pela cor da pele, ou são também os outros traços do fenótipo da pessoa? Como se estrutura para dizer que a pessoa é uma negra de pele clara, vamos dizer assim? Porque alguns estudos que eu vi falam que a palavra parda vem para até mesmo enfraquecer a luta antirracista, né? Porque quanto mais pessoas brancas ou menos negras, mais a luta antirracista enfraquece. Bom, Elizabeth? A gente podia passar pelo censo, né, pela parte histórica, de toda como que essa categoria parda vai surgindo, né? Mas se a gente for pensar, quem é o pardo brasileiro hoje, né, pensando na política de embranquecimento, o pardo brasileiro é sempre alguém que tem no corpo marcas em qual as pessoas olham e falam, essa pessoa tem origem africana. Ou origem indígena, africana, etc. E tal. A raça é uma ficção, porque a gente pode ter vários brancos de olho azul que também têm origem africana. Mas como a gente tem a narrativa da política do embranquecimento, quando a pessoa se torna branca, no nosso país, mesmo que ela seja de origem africana e indígena, e o corpo fenótipo, as marcas do corpo que ela mostra é visto como branco, ninguém fala o mestiço andando na rua, certo? É o branco. Todo aquele que é pardo, ele vai ter marcas no corpo que
coloquem que ele tem origem africana ou indígena. Mas ele também tem marcas no corpo que as pessoas olham e falam, olha, tem europeu aí também. Se eu acabar esse raciocínio, porque ele pode ser perigoso. Isso não quer dizer que uma pessoa preta de pele bastante escura não tem europeu. Quantas pessoas pretas aqui não têm europeu de familiares? Muitas. Então, tudo isso é uma ficção, né? A raça é uma ficção, é a ficção mais, como diz o Mbembe, ele fala que é uma loucura codificada. O que significa dizer que é uma loucura codificada? O nosso corpo tem características que diferem, né? Que vai de cor da pele, cabelo, tamanho do pé. A cor da pele é uma característica que difere entre os seres humanos, assim como o tamanho do pé. Ou seja, os tamanhos do pé entre os seres adultos, não estou falando de criança, devem ir de, sei lá, 32, né? Falando pé pequenininho e tal, a 44, certo? Mas acontece que essa diferença não virou uma forma, né, de dominação. As pessoas não pegaram essa diferença entre os seres humanos e tornaram ela codificada. A raça é o quê? Pegar diferenças físicas que todo mundo tem, tá ali, e codificá-la. Ela codifica, só que ela diz muito mais de geopolítica do que qualquer outra coisa. Por quê? As raças foram classificadas em 4 grandes categorias. Olha só que coincidência. Os 4 grandes continentes que foram conquistados pela Europa, certo? A África, negros. América nativa, os indígenas, né? Os asiáticos e o branco no centro ali, né? Da Europa. Então, isso no Brasil foi visto o seguinte: primeiro as pessoas acreditavam em raça. Bom, depois que elas acreditavam em raça, elas acreditavam que a mistura de raças daria um sujeito degenerado, que é uma degeneração da ideia de raça. Era isso que a eugenia falava. Esse sujeito degenerado não era de raça alguma. Então, não era nem negro, não sei o quê. Ele teria que ter uma outra classificação. Essa outra classificação virou o pardo brasileiro. Ou seja, o pardo brasileiro, pelo IBGE, era qualquer população que era multirracial de origem, né, filho, descendente, mas que no corpo tinha marcas que mostrassem isso, porque se virasse branco, a ideologia do embranquecimento fala, bom, é branco, certo? O que o movimento negro na década de 80 faz? Um estudo muito grande mostra que pardos e pretos, pelo IBGE, estão em igual condições socioeconômicas, de acesso à saúde, de acesso à educação, saneamento básico, etc. e tal. Então, o movimento negro faz uma coisa seguinte: não faz sentido separar em pardos e pretos. Por quê? Tanto os pardos como os pretos são não brancos e sofrem racismo nesse país, por não serem brancos. Não sendo brancos, pardos e pretos, estão com pouco acesso àquilo que é a produção de bens materiais da sociedade, na qual todo mundo produz. Pensa o seguinte: uma universidade pública igual a Universidade Federal de Santa Catarina, quem é que paga ela? A população brasileira. Certo? Se é a população brasileira, a gente tem aí 56% de pretos e pardos, que é a categoria negra, pagando. Só que ela tem 98% de pessoas brancas em todos os cargos de poder. Então, a gente tem aí uma população negra, que é pardos e pretos, inteira trabalhando e pagando imposto, para que os brancos ocupem os bens materiais. É isso que o movimento negro vai denunciar. Olha, a gente está pagando, só que só os brancos estão tendo acesso à saúde, à educação, a asfalto na rua, calçada, porque os territórios... A segurança pública é feita para proteger os brancos dos negros, não é para proteger os crimes. Por exemplo, na minha rua. Quem conhece Florianópolis, eu moro no Rio São Paulo.
Tem 2 vizinhos que têm arma. Porte de arma ilegal. Tem tráfico de drogas, porque tem um cara que vem aqui, ó, com uma moto no vizinho do lado, buzina à noite para entregar droga. Ou seja, tem tráfico de drogas, tem arma ilegal. A polícia nunca entrou aqui. A polícia entrou no Jacarezinho e fez aqueles assassinatos por quê? Porque foi verificar porte de arma, foi verificar tráfico de drogas. Aqui também tem, só que é bairro de branco. Sabe quando que a polícia entrou no meu bairro? Para proteger a propriedade privada de um vizinho que achou que tinha um rapaz negro assaltando a rua. Naquele negócio de vizinhança solidária. Olhe quem você desconfiar. Olhe quem você desconfiar no Brasil é quem? Enfim. Política fascista, né? Nesse sentido, né? Do vizinho, olhe quem você desconfiar. Então, a segurança pública, né? No Brasil, ela também foi feita para proteger uma população de outra. Só que todo mundo paga a polícia. A denúncia é o seguinte, né? Essa categoria pretos e pardos não está tendo acesso aos bens materiais que ela paga. E ela está pagando para uma população. Quando a gente está falando de raça, nós estamos falando de desigualdade de acesso aos bens públicos produzidos pela sociedade como um todo. Né? Então, o pardo nisso tudo, ele sempre foi caracterizado pelo movimento negro como alguém que tem os mesmos acessos ou não acessos que a população preta. Isso a gente está falando daquilo que é macroestrutural. Isso não quer dizer que subjetivamente, nas relações interpessoais, as pessoas pretas de pele mais escura não sofram mais racismo nas relações, né, com brancos. Por quê? O ideal brasileiro racista pensava em embranquecer. Então, quanto mais claro, a pessoa é vista pelo branco como alguém que tem mais sangue branco. Ou seja, ela está mais perto daquilo que é os ideais de inteligência, competência, não sei o quê, produzido pela branquitude. Mas isso nós estamos falando da produção de subjetividade. Agora, nos dados socioeconômicos, pardos e pretos entram na mesma categoria no acesso, né? Tanto que a gente vai ver que a população encarcerada é, em sua maioria. Por isso que o pardo ele é mudado pelo movimento negro como a categoria preto. Preto não, negro, que é pretos e pardos, né? Por causa dos dados socioeconômicos. Como que isso é caracterizado? É a tua pergunta. É uma junção, as pessoas sabem ver cor da pele, tamanho de nariz, cabelo, não sei o que, não sei o que. Todo mundo aprendeu, ó, loucura codificada é a classificação do Mbembe, a fazer isso. A gente olha para as pessoas e pum, preto, não sei o que, branco, pardo, né? A gente aprendeu a ver isso. Se a divisão social de grupos sociais fosse feita pelo tamanho do pé, a gente ia olhar para o pé das pessoas e ia falar pequeno, grande. Poderia ser, entendeu? A gente ia saber olhar para o pé das pessoas e classificar eles, porque é um aprendizado. Não é nada natural. Não sei se eu te respondi, Elizabeth. Sim, muito obrigada. A Letícia e depois Arthur. Bom dia, professora. Eu queria perguntar sobre uma questão assim, que a gente vê constantemente pessoas usando do seu lugar de poder, né, e pensando poder a partir da estrutura de raça, gênero e classe, então, em sua maioria, homens brancos com certo poder aquisitivo, utilizando de lugares de poder para questionar mulheres sobre tudo que elas falam, né, mesmo que essas mulheres tenham uma ampla carreira de pesquisa naquela temática, né, mulheres brancas, mulheres negras, enfim, a gente vê isso constantemente. Eu queria ver o que a gente pode fazer diante disso. Eu não entendi o começo dessa pergunta. Como... Pensando nesses homens, né, que utilizam seus lugares de poder, né, em sua maioria homens brancos, que questionam essas mulheres a todo momento, mesmo que essa mulher tenha uma ampla carreira de pesquisa naquela temática. Como que é teu nome? Letícia. Bom, a Letícia faz uma pergunta que tem a ver com, né, a produção de subjetividade a partir dos lugares de poder, né? E, obviamente, né, o conforto em que os homens, né, brancos
estão nessa sociedade, né, que é esse lugar de permissão. O mundo é... Olha como produz subjetividade. Tem gente que nasce ouvindo que o mundo não foi feito para ela. Né? Esse mundo não é para você. Faculdade não é para você. Esse não é o teu lugar. Né? Em geral, né, são os homens negros, as mulheres negras, que são vistas como esse não é o lugar. Mas há também, na produção de subjetividade, um lugar que é o lugar de conforto, só que é visto como neutro. Que é a ideia de que esse lugar é para você, o mundo é seu, você é capaz, né? Toda essa produção. Que legitima e dá um conforto, obviamente, que a pessoa nem percebe, né? Pode ser um viés inconsciente, que ela se sente permitida a deslegitimar mulheres, mas ela não faria isso com homens. Homens brancos, talvez com homens negros, sim, né? Como a gente viu acontecer aqui. E isso se repete. Agora, há também uma forma de que a gente pode responder a isso, né? Porque nós estamos em relação, né? Há também uma forma de responder a isso, né? Que é esse lugar e demonstrar que esse é um lugar produzido a partir, né, de uma estrutura social. A estrutura social localiza o sujeito, né? Isso não quer dizer que não tenham identificações psíquicas e tal, mas localiza o sujeito e os sujeitos podem subjetivar e se apropriar e se admirar. O que acontece? Como é que a gente faz? Né? Essa faz uma pergunta numa sociedade para colocar tantos homens médios, né? Médios no sentido de medíocres, homens brancos médios em todas as posições de poder. Se a gente abrir como que a gente faz isso? Como é que a gente está numa sociedade que, se a gente olhar o Senado, se a gente olhar a Câmara dos Deputados, se a gente olhar a Alesc aqui em Florianópolis, a gente vai ver assim, um monte de homem branco, médio, bem mediano, no sentido medíocre, nas posições de poder, se sentindo confortável. Como que a gente produziu isso na sociedade? Às vezes, exatamente pelo lugar de norma em que homens brancos ocupam na sociedade. A ideia de que ele é a norma, que ele é o neutro, que ele é o padrão no que os outros devem seguir. Se a gente for pensar, isso produz também todos os estereótipos de sexualidade, Camila. Já que você perguntou de gênero, eu vou responder. Como é que os estereótipos de sexualidade foram produzidos a partir das relações escravocratas? Eles estão nos filmes pornôs de hoje, esses estereótipos. Eles estão nas relações de hoje. Mas eles foram produzidos a ideia do quê? Da mulher branca e casta, né? Que precisava ficar na casa grande, trancada. O homem branco como aquele que tem, né, a sexualidade normal. A norma da sexualidade. A mulher negra hipersexualizada. E o homem negro viril e perigoso. Né? Hipersexualizado também. Por quê? Os estereótipos, se vocês tiverem psicologia social que estuda estereótipos, né, preconceitos, eles cumprem uma função na sociedade. Qual era a função? Deixar essa mulher branca dentro da casa grande. Como é que se mantém um grupo étnico, gente? Como é que se mantém um grupo racial ou étnico? Com o controle do útero feminino. Como é que você vai manter o grupo de brancos, white power, sem controlar o útero feminino? Imagina se essas mulheres saem transando com todos os outros homens de outros grupos raciais. Acabou. Então, obviamente que todo racismo ou fascismo precisa do controle do útero feminino e do controle da dominação das mulheres. Porque senão você não consegue manter um grupo étnico, nem a ideia de white power. Você tem que manter a ideia de que essas mulheres pertencem a esses homens. Necessariamente. Então, essa mulher branca casta que não dá conta da sexualidade desse homem. Branco. Norma. Que estupra. A mensagem brasileira foi feita por estupro. Não tem nada de romântico, não tem nada daquilo. Estupra as mulheres brancas, negras e indígenas, né, na sociedade, porque essa mulher casta não dá conta da sexualidade dele. Essa aqui é hipersexualizada, então ele estupra porque a culpa é dela. Ela é hipersexualizada. E esse homem que precisa se manter longe dessa mulher branca, para que se mantenha, né? Então,
O que a gente está... A gente está rolando uma briga aí no chat. Eu ia pedir para vocês não ficarem brigando no chat, se vocês quiserem, liguem o microfone. A gente... Professora, com licença. Não, é que o assunto é bom a gente discutir isso mesmo que está acontecendo aqui. É interessante discutir de uma forma de boa, na realidade, né? Porque se a gente vai se formar psicólogo, a gente tem que saber ouvir, né? E respeitar as falas. Desculpa quem estava com a mão levantada, jornada da psicologia. Desculpa. Tá? É que o assunto aqui começou mesmo uma discussão, que é discussão... começou... uma colega dizendo que, na posição dela, né, falando que os caras querendo dar opinião, um evento, durante a palestra de alguém que estudou a vida toda, que seria professora, praticamente para ter um espaço de fala, que está tendo agora, não sei o quê. Né? Aí, começou a partir daí, né, tipo, eu acredito que aqui é um espaço de interação, que mesmo que a gente não concorde uns com os outros, é importante ter essa interação, é importante ter essas provocações, inclusive esse debate que está acontecendo aqui, essa discussão que está acontecendo no chat, né? Só para dizer o que está acontecendo sobre isso, né? Às vezes a gente não concorda com as pessoas e às vezes não tem sentido mesmo que alguém fala, outra pessoa fala, mas no fundo, cria alguma provocação que é necessário, né? Tipo, é um espaço de interação, de ocupar o espaço para fala, né? Aí deixo para ti agora continuar aí, professor, só para dar o que aconteceu aqui. Eu vou também, né, já que tomaram meu lugar de mediadora, mas é que eu acho que ilustra muito bem, né, o que a professora está falando, porque justamente quando a gente fala de relações sociais, a gente está falando de relações de poder, e como o poder se sustenta em si mesmo, né? Acho que sim, é espaço para debate, a proposta da jornada é isso, e a proposta também da mesa é essa, né? A gente está discutindo curricularização e o porquê disso aparecer agora e ter tanta dúvida também. Então, professora Lia, né, eu acho que o Arthur vai fazer isso na pergunta dele, para voltar um pouco para o tema e para a gente não se perder um pouco mais, assim, porque não é uma temática que aparece no curso, de maneira geral, né? Então, professores isolados e em matérias isoladas, né? Mesmo apelando para esse discurso da transversalidade, né? E, assim como tu foi buscar na educação, eu fui buscar no direito, para estudar relações sociais, a professora Fernanda que está aqui, que me orienta. E eu acho que isso diz muito, né, também do desconforto de escutar isso agora, num dia, no ano, né, então a jornada é anual, então aparecer assim e causar esse estranhamento todo diz muito também de como isso está sendo pautado no curso de maneira geral, né, então acho que a gente refletir também porque que a gente ainda está nessa introdução das relações sociais sempre que a gente vai discutir sobre, assim, né? A gente precisa retornar e tentar convencer do que a gente está falando, né? A gente não precisa convencer, né? Eu acho que, Guilherme, a gente não precisa esperar 40 anos para ver os resultados disso. Os resultados disso estão aí, né? As violências, como é o tema da jornada, estão aí, assim, e elas não são só materiais, né? Elas são simbólicas também, e elas também simbólicas desse lugar de silenciamento, né? Como a professora Jaqueline falou, na segunda, a Thaís, na terça, enfim, né? Todas as outras mulheres que passaram por aqui. Eu vou passar para o Arthur, mas eu queria deixar isso, né? O debate é interessante, sim, mas a gente precisa suportar o próprio desconforto, né? Se vocês estão pautando, apelando para a formação. Desculpa, Maria, viu? Desculpa aí por me meter. Arthur, tá. Agora. Eu vou fazer um comentário. A Duda acabou contando muita coisa do que eu estava pensando em falar. Então, eu só vou então puxar aqui, né, essa ideia de que da neutralidade, voltar para isso, e a gente vem falando desde o começo da jornada, né? Essa ideia de que a gente tem que respeitar tudo, que a gente tem que e que a ciência ela diz sobre uma verdade que não poderia ser criticada, né? Como a professora trouxe muito bem esse negócio ali do nariz negrônio, enfim. Essas questões, né, elas entram
no nosso dia a dia em discursos extremamente violentos, que eles vão vindo com aquela ideia de passividade também, uma não implicação que diz assim, não, tu tem que respeitar a minha opinião, né? Mas quando essa opinião, ela constantemente ela nega até mesmo a existência do outro, como assim a gente vai respeitar, né? Como a gente vai respeitar uma opinião que fala sobre uma segregação, né? Eu acho isso muito interessante. Daí, enfim, puxando para a professora exatamente isso, para ela falar sobre essa neutralidade da ciência, esse temos que todos se respeitar, esse mito, essa ficção que é criada para sustentar a sociedade e as opressões que a gente vive, e também voltar a pontualizar ali a curricularização, porque quando a gente estava fazendo essa mesa, eu pensava, né, que a gente vai falar sobre relações raciais no nosso curso, e a gente não tem nenhuma professora, nenhum professor negro. Então, é muito interessante a gente pensar isso. A gente tinha 2 professoras, elas foram demitidas juntas. No mesmo semestre, elas foram demitidas as 2. Eram as 2 que pautavam essas questões. Aliás, voltando também para esse assunto... melhor, acho que talvez não sei se eu devo falar o nome, mas enfim, a professora de sociologia, né, vou falar, eu tenho muita saudade dela, a professora Márcia Cristina, tenho muita saudade dela, e ela falava, e os meus colegas sempre falavam assim, mas ela só fala de racismo, ela só fala de racismo. E, cara, era uma aula na semana de um dos semestres, e era sobre sociologia. Ela buscava que a gente se implicasse, e a gente ainda fez trabalhos para a gente em todos os sistemas, em todos não, mas vários sistemas de serviço social aqui da nossa cidade. Então, assim, não era só racismo, mas aquele pouco já incomodava muito dentro do nosso currículo, que não tem essa matéria e que não tem professores para falar sobre esse assunto, né? E como a Duda falou, ela teve que buscar em outros espaços. Tá? Essa é a minha pergunta, assim, como é que a gente maneja, como é que a gente... Não sei, a gente pensa em questões práticas, mas às vezes não é necessariamente prático, né? Vai além do prático, vai além disso. Essa provocação que eu trago, professor. Como que é teu nome? Arthur. Arthur, desculpa, Arthur. Bom, gente, eu vou responder o Arthur, e aí depois a gente fecha que eu tenho um compromisso às 10 dentro da aula. Estou furando aqui. E qualquer coisa a gente pode combinar também, vocês podem demandar um dia, posso ir conversar com vocês, né, na Unesp, só sobre esse tema, né, uma coisa ampliada e tal. Mas a ideia, você coloca muito bem, né, essa ideia de como se existissem 2 lados, ou uma neutralidade, né, então tem opinião e opinião de outro, e tudo opinião. O Sartre, naquele livro Reflexões sobre o Racismo, e eu vou aconselhar 2 textos, né, o Sartre em Reflexões do Racismo, o início dele, e gente, eu já vou lembrar o texto. Eu vou lembrar o nome do outro e depois eu ponho aqui no chat, tá? Tanto um quanto o outro, eles vão explicar o que é opinião, né? E é fundamental que a gente saiba o que é opinião. Opinião é se, por exemplo, uma pessoa prefere maçã e a outra banana. Isso é opinião, né? Agora, falar branco é mais bonito, isso é minha opinião, ele está fundamentado, obviamente, numa construção sócio-histórica racista, né? A gente precisa diferenciar o que é opinião do que é violência vista como opinião, né? Produzida através de uma ideia hegemônica, né? A hegemonia é esse lugar em que se naturaliza e se coloca como neutro a relação que é de poder, né? A mesma coisa nesse momento histórico, a gente fala a sociedade está polarizada. Ou nem Lula, nem Bolsonaro. Assim, né? Tem um lugar desse, como se existissem esses 2 polos no mesmo simétricos, ou como a gente colocasse branquitude e negritude como simétricos. Por que branquitude e negritude não são simétricos? Porque a branquitude está para todos. O que eu quero dizer com isso? Né?
Eu vou dar um exemplo fora de branquitude e negritude e depois a gente volta aqui. O que é hegemônico como religião na nossa sociedade? A cristã, certo? A religião cristã é hegemônica para todos. Então, a gente tem o quê? Que feriados a gente tem? Natal. Natal é o quê? Cristão, certo? Que mais que a gente vai pensar? Tudo, né? A cruz nos lugares é cristão. O nosso calendário é cristão. A gente está no ano, né, 2021 por causa da origem de Cristo. Bom, isso é o hegemônico. Eu não sou cristã. Eu não tenho nenhum cristão na minha família, tá? Eu sei o que é Natal, eu estou vivendo nesse ano, etc e tal. O meu filho, para que eu crie nele a religião dele, eu tenho que fazer um esforço muito grande, porque ele vem da escola e fala assim, mamãe, é Natal, vamos comemorar Natal? Aí eu tenho que responder o que para ele? Filho, a gente não comemora Natal, nessa época do ano a gente comemora Hanukkah. O que é Hanukkah? Nem eu sei, porque eu fui criada no Brasil, não tem. Ninguém me mostrou o que é Hanukkah. Então eu tenho que ir lá e pegar um livro e olhar, nossa, Hanukkah é a festa das luzes. Filho, é Hanukkah, mas não tem presente, está todo mundo ganhando presente. Ou seja, como é que você cria a branquitude? Eu dei um exemplo. A branquitude ela é hegemônica. A criança vai nascer nesse país e vai brancas e negras. O cabelo liso é lindo, o olho azul é lindo. Ela nasce na escola, lá, loira de olho azul, no hospital. Ai, que lindo, ai, que lindo. Ai, vai para a escola, ai, que lindo. A gente tem uma hegemonia, né? E a gente tem uma hegemonia que diz que a música clássica é superior, que a cultura europeia, quando a gente pensa, o berço da civilização é a Grécia, é a Europa, etc e tal. Então, a criança cresceu e a branquitude está lá, super valorizada. Agora, a mãe tem que criar um filho negro e fazer uma negritude positivada para essa criança. Seu cabelo é lindo, filho. Olha que black maravilhoso, vamos fazer trança. Aí vai na escola, você não pode ser o príncipe da escola, você não pode ser a princesa, porque seu cabelo não é de princesa. Vocês entendem que negritude e branquitude não estão em posições simétricas de forma alguma? A branquitude está para todos porque ela é hegemônica. O cristianismo está para todos porque é hegemônico. A heterossexualidade está para todos porque é hegemônico. A pessoa que é heterossexual não tem que ficar falando no dia que eu me descobri heterossexual, ou a minha sexualidade, etc e tal. Certo? Ela está posta, né? Não é a mesma coisa. Então, nesse sentido, não há como a gente falar, é uma opinião quando é hegemônica e é contra-hegemônica e elas estão no mesmo lugar, porque a gente tem uma sociedade inteira que sustenta que a posição hegemônica é a ideia de verdade absoluta e ela é a certa e essa é a posição na qual todos devem seguir. Então, opinião é gostar de maçã e banana. Né? Eu prefiro maçã, eu prefiro banana. Agora, branca é mais bonita, essa é a minha opinião? Não é. Né? Nesse sentido, a gente precisa equalizar os sujeitos que também estão falando. Quem é que fala de que lugar? Obviamente, a opinião daquele sujeito que está na sociedade, dentro dessa posição da estrutura social que é hegemônica, tem a sua fala muito mais garantida. Tem a sua fala muito mais ouvida. E o lugar de verdade naquela fala é posto o tempo todo. Assim como a ciência produzida por 5 países. Eu vou deixar 2 textos aqui para vocês. Uma é do Grogesfeld, que vai dizer que a ciência que a gente conhece hoje é produzida por homens brancos de 5 países. E se vocês forem pensar, quase tudo que vocês estudaram na psicologia deve ser produzido por homens brancos de 5 países. Isso ele vai argumentar o quê? Que ela é provinciana, no sentido de que vem de uma província e se pretende universal, assim como a filosofia grega é grega e se pretende universal. Né? A nossa ciência também.
ela não é neutra. Ela é produzida por um lugar de poder. É muito fácil de vocês imaginarem. Pensa uma banda de música famosa nos Estados Unidos e uma banda de música muito boa no Brasil. Quem é que fica famoso no mundo todo? Não é que esse é melhor, é que esse tem um lugar de poder de espalhar, né, a produção pela indústria cultural para o mundo todo. Beatles pode ter saído para o mundo todo. Isso não quer dizer que o Brasil não produza uma música tão boa, né? Ou tenha produzido. Só que ela é vista como particular, não como universal. Né? E assim a ciência também. Produzida por 5 países, homens, brancos. E esse lugar de verdade. Bom, eu vou deixar aqui os 2 textos que eu acho muito bom para falar desse assunto. Sobre opinião. Professora, tem só mais uma pergunta, será que dá tempo? Acho que dá. Tá. A Luana. Gente, tem bastante barulho aqui porque eu tô na universidade. Eu até saí da aula para conseguir acompanhar aqui. E é triste assim a gente ver, a gente tem que ouvir, né? O ar de superioridade é uma coisa que chega a engasgar, assim, sinceramente. O Duda, tá me ouvindo certinho? Não, Luana, tá muito... Tem... Tá abafado o som. Tá ouvindo? Melhorou. Ah, tá, tirei a máscara. Enfim, o ar de superioridade é uma coisa que incomoda, né? E as formas de opressão vêm, às vezes, né, por muitas vezes, assim, sutil, de uma forma sutil. O que acaba incomodando ainda mais, né? E eu queria... Peraí, só um minuto, gente. Eu queria só pontuar, não sei se vocês estão me ouvindo, certo? Sim. A dificuldade dos psicólogos, assim, em acolherem as nossas demandas raciais, sabe? Recentemente eu passei por uma situação extremamente racista dentro da universidade e, obviamente, isso está em processo, né? Mas quando eu fui levar isso para minha psicóloga foi difícil, sabe? Porque ela não conseguiu me acolher, vamos dizer assim, né? E aí aqui a gente vê como isso não é pautado dentro da universidade, né? Porque quando é pautado, a gente viu aí, né, tamanha estranheza, né? E a necessidade disso, de falar sobre isso no curso de psicologia, porque quando a gente vai procurar um auxílio, uma ajuda psicológica, a gente espera no mínimo um acolhimento. Então eu acho importante refletir, né, e buscar ainda mais esses espaços, porque a gente diariamente é oprimido. Quando eu precisei ir atrás, né, para denunciar, e obviamente está em processo, porque desistir eu não vou, as tentativas de silenciamento vieram de todas as formas possíveis. E isso vem também das nossas relações, tanto de amizade quanto relações amorosas, principalmente. Enfim, os brancos no poder, né, sempre tentando nos silenciar. E eu só queria pontuar isso. E tem um livro teu sobre relações interraciais. E é isso. Microfone, professora. Bom, os 2 textos que eu falei, esse é Entre a Opinião e o Estereótipo, da Ecléa Bose, está na rede, é super bom. E também esse outro, A Estrutura do Conhecimento nas Universidades Ocidentalizadas, Racismo, Sexismo Epistêmico e os 4 Genocídios Epistemicídios, ao longo do século, do Ramon Gromf. Aí, quem quiser, né, está fundamentado, não é muito do que eu falei nesses textos, mas, Luana, obviamente que a tua psicóloga, né, eu estou fazendo uma pesquisa, espero, de repente, eu tenho meu bolsista de iniciação científica e que eu possa trazer o resultado para vocês, mas sobre a atuação do psicólogo nas relações sociais. Eu vou terminar com essa fala porque eu tenho um compromisso, tá? Mas, assim, a gente foi
né, entrevistar psicólogos para saber como que eles lidavam, se eles sabiam lidar com relações raciais, o que eles percebiam, se isso tinha alguma capilarização na profissão deles, na atuação deles e como eles agiam. Vou contar 2 casos. Uma psicóloga hospitalar que fala, olha, eu trabalho num hospital particular, não tem questão de racismo aqui, porque só tem branco. O fato de só ter branco já é racista, né? Mas, enfim, ela foi contando as histórias e aí eu não conseguia captar absolutamente nada, porque ela não conseguia desenvolver. Aí uma hora eu perguntei para ela, qual foi o último paciente negro que você atendeu? E aí ela disse o seguinte, foi um cara com uma questão de... como que é aquela cirurgia que a gente... apêndice. De apendicite, ele estava com muita dor. Aí eu perguntei, qual que era a demanda dele? Ele estava com muita dor, fez a cirurgia e tal, ele pediu morfina. Aí ela pegou em uma hora e falou assim, você acredita agora que eu estou me tocando? Ele pediu morfina e a equipe não deu morfina para ele porque achou que ele estava querendo se drogar. Aí eu falei, mas vocês costumam dar morfina? Sim, para todo mundo com muita dor que pede, a gente dá morfina. Aí eu falei, mas você só se tocou que era uma questão de racismo agora? Ela, só, na entrevista. Ou seja, o fato dela estar falando de raça e ter que contar do última pessoa negra que ela atendeu, o que fez ela se tocar, que essa pessoa não recebeu morfina. Ou seja, a atuação do profissional, exatamente por ele não saber de raça, não é ética, como diz o CRP. Ou seja, ela não conseguiu fazer aquilo que o profissional deveria fazer, que é fazer que esse sujeito não sentisse dor. E a gente já tem medicamento para isso. Esse sujeito sentiu dor porque o estereótipo de que ele era drogado, estava procurando morfina no hospital, fez com que os médicos, de uma forma sádica, mesmo que se fosse drogado, olha o problema da morfina, dado para todo mundo, não receitasse a morfina para esse sujeito. Segunda entrevista. Uma pessoa que trabalha com uma coisa que eu nem sabia que existia, mas existe, porque eu estou entrevistando vários profissionais, que é habilidades sociais com crianças. As escolas que vê superhabilidades, que é na nossa época, na minha época era chamada de superdotado, QI, que vê crianças com superhabilidades, mandam para esse programa. Essa era uma psicóloga do programa de superhabilidade. E eu perguntei para ela, você consegue perceber raça aqui? Aí ela... só vem branco aqui no programa. Eu falei, vocês nunca tiveram um aluno negro? Quem envia os alunos, né, são os professores ou os diretores da escola para esse programa. Aí ela falou, teve um. Aí eu perguntei, já o fato de que, obviamente, se a gente não acredita em raça, geneticamente tem raça, não é possível que não tenham negros com habilidades, superhabilidades, se isso é um percentual na humanidade. Então, o fato de não enxergar tem a ver com racismo, tá? Agora, ela falou o seguinte, não, chegou um aluno negro aqui, e esse foi o único que não continuou com a equipe. Aí ela começou a contar, eu perguntei, já teve um aluno negro? Ou seja, você tem que perguntar de casos específicos, porque se você pergunta de raça, a pessoa não consegue, né, perceber. Ela não teve formação para isso, ela não tem escuta. Ou seja, teve um aluno. E aí eu falei, o que aconteceu com esse aluno? Ele abandonou o trabalho que a gente fazia. Mas por que ele abandonou? Aí ela foi contando que ele morava longe, não tinha quem levasse, etc. e tal. Ou seja, a instituição não deu oportunidade para o único aluno negro que chegou lá conseguir, de alguma forma, acompanhar, né, aquele programa para crianças com habilidades. Ou seja, institucionalmente, o programa não deu conta daquilo que deveria oferecer. Todos os psicólogos que a gente entrevistou conseguiam, depois de eu perguntar quem foi a última pessoa negra, quem foi o indígena, como são os negros indígenas aqui, eles conseguiam lembrar de uma situação de racismo da instituição. Todos eles cometeram o ato de não atuar profissionalmente tal como deveriam, exatamente porque o racismo impedia.
dessa pessoa receber morfina, do outra criança receber a continuação do programa para crianças com habilidade. Ou seja, é tão sério que isso não esteja no nosso currículo que faz com que os profissionais, assim como a Luana contou para a gente, quando chega uma demanda, não consiga escutar, não consiga ouvir e recoloca na vítima essa criança que não conseguiu chegar no programa. Era esse recoloca na vítima a culpa daquele serviço institucionalmente não ter sido oferecido. E eu termino falando que toda atuação antirracista deve ser via instituição. Por quê? A escola é uma instituição, a universidade é uma instituição, o hospital é uma instituição, porque eu vou voltar para o começo da fala. No que se faz uma estrutura social de instituições, certo? A igreja é uma instituição, o sistema econômico, o sistema jurídico, as faculdades, as escolas. O que se faz as instituições de indivíduos? Agora, se o meu filho está na rua e um vizinho fala, ai, teu cabelo é horroroso, eu vou lá e brigo com a vizinha. Agora, se ele vai na escola e todo o currículo só tem branco, não tem o que fazer. Por isso que o combate ao racismo não é individual, é institucional, é os indivíduos dentro da instituição. Então, se você está numa instituição, universidade, vocês estão todos numa instituição, vocês são todos alunos. Né? É via institucionalização que o antirracismo deve existir. Então, é ir cobrar da instituição, e etc. E tal. Não é uma desconstrução de subjetividade, o antirracismo. Ele é prático e ele é institucionalizado. Isso é o antirracismo. Então, como formação de psicólogos, vocês que estão aqui hoje, né, que se sensibilizam com o tema, devem sim cobrar da universidade de vocês. E isso, gente, os alunos brancos precisam estar juntos, quase todos. Porque os alunos negros não são ouvidos, são vistos como vitimistas. Estar na luta antirracista com os alunos negros é neste momento. São os alunos brancos, junto com os alunos negros, que devem ir falar, nós queremos essa formação. Essa formação não é para os alunos negros, é para todos. O problema do negro do Brasil e do indígena do Brasil não é um problema do indígena, não é um problema do negro, é um problema do Brasil. É um problema de todos nós. Porque a desigualdade que essas pessoas estão inseridas faz o país ficar mais violento, o país ficar mais pobre, o desmatamento, né? Exatamente por causa do desrespeito às terras indígenas, a falta, né, de respeito ambiental, e tudo isso está ligado para todos os brasileiros. Então, essa é uma causa de todos nós, não é um problema do negro e do indígena, não é um problema do brasileiro como um todo. Eu termino por aqui e agradeço a escuta de todos vocês. Bom, gente e professora, muito obrigada. Eu estou honradíssima, assim, né? A gente constrói uma carreira de pesquisa com referências, e uma das minhas, posso falar desse lugar, a professora Fernanda está aqui de prova, que me orienta, então fico feliz que todos possam ter te ouvido também, provocações importantes, né, para a gente pensar, e eu acho que a fala final engendra o que a gente, enquanto grupo de pesquisa negra, e NEABs e Secretaria de Diversidade tem falado há algum tempo, né, só a gente demandando mudanças curriculares e mudanças institucionais não basta, porque ser escutado é outro processo, né? Aprender a falar é difícil e ser ouvida é outro processo um pouco mais trabalhoso, porque não precisa só da gente. Então, fico feliz que todos tenham ouvido, né? Muitos elogios no chat, não à toa. Procurem saber, acompanhem, são pesquisas incríveis. E agradeço de verdade, assim, espero que o contato permaneça e que a gente possa se... eu estou matriculada, eu estou como ouvinte na tua disciplina de hoje, mas eu não vou poder ouvir hoje, mas semana que vem eu vou. E, enfim, gente, a gente tem outra palestra daqui 5 minutos, então, assim como ontem, né,
A gente sai rapidinho e já retorna para respeitar o horário, ou nem sai, né? E agradeço a todos pelo apoio e pela escuta atenta. Obrigada, professora. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Bom trabalho para vocês e venham hoje à noite ouvir a Mônica. Isso. Bem lembrado. Eu mandei um abraço para ela, tá bom? Então tá, eu vou falar. Tchau, tchau. Obrigada, gente. professora. Tchau, Ellen. Até mais. 4 minutos, gente. Mesa às 10. Gente, tem 4 minutos para tomar um café e um antitérmico, porque continua com febre, não sei como. Ai, meu Deus. Toma água. Oi, Duda. Oi, Pro. Você vai parar a gravação para depois abrir a outra? Sim, eu não tô na institucional, Arthur.